Se eu te contar que tem um tipo de cisto no ovário que pode ter cabelo, dente e até pedaço de osso, você me promete que não vai sair correndo? Amiga, parece coisa de filme de terror, mas é só a nossa saúde real oficial sendo esquisita e ignorada mais uma vez. E o pior, muita mulher nem sabe que tem. Fica anos achando que é só uma dorzinha, um inchaçozinho, uma cólica esquisita, até que descobre um teratoma no ovário e pensa: como assim isso estava aqui esse tempo todo e ninguém me explicou direito? Então, senta aí, porque neste vídeo você vai entender de um jeito que ninguém nunca te explicou o que é esse tal de teratoma ovariano, sem papo técnico, sem susto desnecessário e sem drama exagerado. Vai descobrir como ele surge, o que pode causar, quando ele é perigoso ou não e o mais importante, o que fazer agora? Quais exames, quais perguntas fazer, quais sinais prestar atenção e o que ninguém te conta sobre isso. Tudo isso com leveza, bom humor e a tradução real oficial daquela consulta médica que parece uma aula de latim. E mais, vou te mostrar as soluções básicas que funcionam de verdade e as inovações que estão chegando com tudo, inclusive com inteligência artificial, ajudando a identificar esses cistos com muito mais precisão. No final do vídeo, você vai sair com clareza sobre o que está acontecendo no seu corpo, alívio por entender que isso tem saída e poder de decisão para conversar com qualquer profissional de saúde com confiança. Porque aqui a gente não dá aula, a gente acende luz na sua cabeça, dá risada no caminho e resolve. Vamos lá, amiga. Você já passou por isso? Tá lá, vivendo sua vida de boa. De repente, começa a sentir umas cólicas esquisitas fora do ciclo, um inchaço do nada, uma dor que vai e volta, tipo visita indesejada. Você pensa, será que é gases? Será que eu comi alguma coisa estragada? Toma chá, toma remédio, toma coragem de marcar um ginecologista. Aí você chega lá, faz uma ultrassom e ouve o seguinte: você tem um cisto no ovário, mas é benigno, fica tranquila. Só que ele fala isso como se você tivesse pedido um copo d'água. Benigno? Tranquila? Amada? Tem algo crescendo no meu ovário que pode ter cabelo e dente e é para ficar calma? É como se te dissessem: tem um inquilino excêntrico morando dentro de você, mas relaxa, ele é do bem. E você pensa: como assim? O que é isso? Por que ninguém nunca me explicou isso? É aí que começa o show de horrores da medicina que não fala a nossa língua. Você sai do consultório com a cabeça cheia de dúvidas, corre para o Dr. Google e pronto. Na primeira pesquisa, já está fazendo testamento e ligando para sua mãe. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém fala. Você não está exagerando, você não está maluca, você não é dramática. Você só não recebeu informação de verdade do jeito certo. Porque o que você tem pode sim ser um cisto simples, mas também pode ser um teratoma, um tipo diferente, meio bizarro, mas mais comum do que parece. E é sobre ele que a gente precisa conversar. Mas calma, tá? Aqui não tem aula chata, não tem termo esquisito tipo dermoide ou neoplasia germinativa, jogado do nada como se todo mundo soubesse o que é. Aqui a gente vai traduzir tudo para o português da vida real. E para isso, pensa comigo. O teratoma é tipo aquele cômodo bagunçado da casa que você tranca e finge que não existe, até o dia que precisa abrir e percebe que tem coisa lá dentro que nem lembra como foi parar ali. Uns livros antigos, uma boneca velha, um sapato de outro pé e, talvez, um pé de cabra. É basicamente isso, um cisto formado por células que estavam meio perdidas na vida e resolveram virar qualquer coisa. Cabelo, dente, gordura, pele, tudo isso no seu ovário. Real oficial. Mas calma que já já eu te explico como isso nasce, o que você pode fazer e como evitar que esse quartinho da bagunça vire um problema maior. Porque agora que você sabe que esse bicho estranho tem nome e tem explicação, você vai ver que dá sim para resolver, sem surtar, sem medo e com muito mais clareza. Segura aí, que agora a gente entra no conteúdo mesmo. E eu prometo, vai fazer sentido. Tá,
Vamos entender de uma vez por todas o que é esse tal de teratoma ovariano, sem frescura. Imagina o seguinte, lá no comecinho da nossa vida, tipo quando a gente ainda era só um projetinho de gente, tinham umas células ali com um potencial doido. Elas são tipo aquelas crianças que querem ser tudo ao mesmo tempo. Médica, bailarina, astronauta, cantora sertaneja. Essas células, chamadas de células germinativas, são programadas para virar qualquer coisa, literalmente. Elas são as coringas do nosso corpo, capazes de formar cabelo, dente, pele, gordura, até músculo e osso. Agora, segura essa informação. Se, por algum motivo doido da natureza, essas células perdem o rumo, elas podem começar a construir um cisto no ovário cheio dessas partes. Sim, tipo uma mini fábrica desorganizada que resolveu abrir uma loja de tranqueira dentro do seu corpo. Resultado, um cisto que pode ter cabelo, dente, gordura, pele e até osso. Um combo bizarro. E o nome disso? Teratoma. Mas calma, amiga. Por mais esquisito que pareça, a maioria dos teratomas são benignos, ou seja, não são câncer. Eles só estão ali, ocupando espaço, atrapalhando a festa, tipo esse que não foi convidado, mas insiste em aparecer. E por que isso é um problema? Porque eles podem crescer, e quando crescem, eles podem causar sintomas, tipo dor na barriga, que não é cólica menstrual, sensação de peso, inchaço ou pressão na parte baixa do abdômen, alteração no ciclo, às vezes mais longa ou às vezes irregular, e em casos mais raros, torção do ovário, o que dói real oficial e é emergência médica, tá? Agora, respira e me escuta. Nem todo cisto no ovário é um teratoma. Existem vários tipos e a maioria das mulheres vai ter algum cisto ao longo da vida, sem nem saber. O problema é quando ele dá sinais e ninguém traduz isso direito para você. E como descobre? Com exame de imagem, geralmente ultrassom transvaginal. Mas às vezes o bicho é tão camuflado que só dá as caras no exame de tomografia ou ressonância. Ah, e uma curiosidade, tem mulher que só descobre que tinha um teratoma quando vai operar por outro motivo, tipo cesárea ou mioma. Agora que você entendeu o que é, como surge e como se manifesta, segura aí que no próximo bloco eu vou te contar o que fazer quando descobre um teratoma, quais são as soluções reais e práticas e o que tem de mais moderno por aí, inclusive tecnologia nova que está revolucionando o jeito de diagnosticar e tratar isso. Ah, e se esse vídeo já te deu aquele clique mental, aproveita e já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui, mulher que entende o próprio corpo não volta mais a ser enganada por médico enrolado. Agora vambora, que a parte boa vem aí, soluções práticas e as inovações que ninguém te contou. Solução 1. Ultrassom transvaginal de rotina. Amiga, se tem uma coisa que podia ser ensinada na escola, junto com a tabuada, era isso aqui. Toda mulher deveria fazer ultrassom transvaginal de rotina. Sabe por quê? Porque é nesse exame que a gente consegue ver direitinho o que está rolando nos bastidores do nosso útero e ovários. E olha, às vezes está rolando um festival de surpresas e a gente nem desconfia. Mas o que é esse tal de ultrassom transvaginal? É um exame que usa um aparelhinho em formato de bastão, sim, parece estranho, mas calma, que é colocado dentro da vagina com muito cuidado. E por que isso? Porque assim ele consegue ficar pertinho dos ovários e do útero, captando imagens bem mais nítidas do que o ultrassom abdominal. Imagina que é tipo dar um zoom de câmera profissional dentro do seu corpo. Nada passa despercebido. Se tiver um cisto, um teratoma ou qualquer alteração que não devia estar ali, o ultrassom transvaginal vê. Dói? É desconfortável? Não, amiga, não é para doer. Pode dar uma sensação esquisita, tipo um exame ginecológico, mas é rapidinho e feito com muito cuidado. O profissional usa um preservativo no aparelho e um gel lubrificante para ficar mais confortável. Quando e com que frequência fazer? Se você tem ovários, tem útero, tem histórico de cistos, tem menstruação doida, dor pélvica ou tá só querendo se cuidar mesmo, o ideal é fazer pelo menos uma vez por ano.
Agora, se você já teve algum problema ou está acompanhando algum cisto, seu ginecologista pode recomendar fazer com mais frequência. E qual a relação com o tal do teratoma? Simples, o teratoma é um tipo de cisto que cresce no ovário. Às vezes é pequeno, silencioso e quando a gente percebe, já cresceu um monte. O ultrassom transvaginal é um dos primeiros exames que pode flagrar esse danado. E quanto mais cedo ele aparece, mais fácil é resolver. Resumo real oficial. Rápido, seguro e indolor. Não precisa estar menstruada. Pode detectar cistos, tumores, teratomas e alterações uterinas. Deve ser feito mesmo sem sintomas, como rotina. Solução 2. Cirurgia laparoscópica com preservação de ovário. Tá, digamos que o ultrassom achou um teratoma. E agora? Vai arrancar tudo? Já era o ovário? Calma, respira, nem tudo é tão drástico. Existe uma forma moderna, segura e muito mais gentil com o seu corpo de remover esse cisto esquisitão. E o nome chique disso é cirurgia laparoscópica com preservação de ovário. Mas o que é isso, amiga? É basicamente uma cirurgia feita com microcâmeras e instrumentos fininhos, que entram por pequenas incisões na barriga. Nada de corte grande, nada de bisturi, estilo filme de terror. Imagina um videogame de alta precisão dentro do seu abdômen. O médico consegue enxergar tudo num monitor e ir direto no alvo, o cisto. E por que preservar o ovário é tão importante? Porque o ovário não é só um lugar onde saem os óvulos. Ele é um verdadeiro centro de comando hormonal. Se a gente tira ele à toa, pode bagunçar o ciclo menstrual, a fertilidade, o humor, tudo. Então, quando o cisto permite, e o teratoma muitas vezes permite sim, o ideal é remover só ele e deixar o ovário quietinho no lugar dele. Dói? Como é a recuperação? A cirurgia é feita com anestesia geral, ou seja, você dorme e não sente nada. Normalmente, a recuperação é bem mais rápida do que uma cirurgia tradicional. Em poucos dias você já está voltando às atividades leves. E o melhor, com mínima cicatriz e máximo de cuidado com seu corpo. E se eu demorar demais para fazer? O problema é que o teratoma pode crescer. E quando cresce, amiga, pode torcer o ovário, comprimir outras estruturas ou até romper. Aí, além de dor, o risco de perder o ovário aumenta. Então, se o médico indicou a remoção, não enrola. Resumo sem frescura. Técnica moderna, segura e com mínimo trauma. Remove o cisto, mas preserva o ovário, se possível. Menos dor, menos cicatriz, menos risco e mais controle sobre o próprio corpo. Solução 3. Ultrassom contrastado dinâmico, CEUS. Agora que você já sabe do ultrassom tradicional e da cirurgia que preserva seu ovário, deixa eu te contar sobre um exame que é quase um detetive particular da saúde feminina. O ultrassom contrastado dinâmico, ou CEUS para os íntimos. Mas calma, não vamos ficar chamando assim aqui, porque confusão não é com a gente. O que é esse tal de ultrassom contrastado? Imagine um ultrassom, aquele exame que você já conhece, só que com um reforço VIP. Nesse exame, o médico injeta um produto chamado contraste, que são microbolhas super pequenas, quase invisíveis, direto na sua veia. Essas microbolhas circulam pelo seu sangue e ajudam a câmera do ultrassom a enxergar como o sangue está chegando e saindo do seu cisto no ovário. Por que isso é tão importante? Porque a circulação do sangue dentro do cisto conta muita coisa. Um cisto benigno, tipo um teratoma normal, tem um padrão de circulação diferente de um que pode estar começando a virar maligno, um câncerzinho, sabe? Então esse exame mostra com muito mais clareza se o seu cisto é só um visitante chato ou se ele está fazendo bagunça no seu corpo. E dói? Tem contraindicação? Nada de dor, amiga. O exame é parecido com o ultrassom normal, só que tem essa injeção rápida do contraste, que geralmente não causa reação. Pode ser feito na clínica, sem internação. Claro que algumas pessoas podem ter alergia, mas é bem raro e o médico sempre avalia antes. Quem deve fazer? Esse exame é indicado para casos em que o ultrassom tradicional deixa dúvida, quando o cisto tem aparência estranha ou diferente,
ou quando o médico quer ter certeza para planejar melhor o tratamento. Ou seja, não é exame de rotina para todo mundo, mas pode ser o diferencial para quem quer informação real, sem margem para erro. Então, amiga, com esse exame, você está colocando um super detetive para investigar seu corpo sem susto e com muita precisão. Solução 4. Inteligência artificial radiômica aplicada a imagens de ultrassom. Segura essa bomba tecnológica que parece coisa de filme, mas já é real oficial nos exames mais modernos. Tem um recurso chamado inteligência artificial radiômica que está revolucionando o jeito de analisar os teratomas ovarianos. Mas o que é isso, afinal? Pensa assim, o ultrassom tira várias imagens do seu ovário, certo? Agora, em vez do médico ficar só olhando as imagens e tentando adivinhar se o cisto é benigno ou perigoso, ele usa um programa super inteligente que funciona como um cérebro digital. Esse cérebro digital não cansa, não se distrai e consegue identificar padrões que o olho humano simplesmente não vê. Ele analisa características minúsculas nas imagens, tipo textura, brilho, formato, e calcula a chance do cisto ser benigno ou suspeito com uma precisão absurda. É como se você tivesse um perito forense analisando o exame do seu corpo, dizendo, relaxa, é benigno, ou, atenção, precisamos investigar mais. Como funciona na prática? O exame de ultrassom digitalizado é enviado para esse sistema inteligente. O programa analisa centenas de detalhes nas imagens em segundos. Depois, ele gera um relatório que ajuda o médico a decidir o que fazer. Ou seja, a inteligência artificial radiômica não substitui o médico, mas dá uma segunda opinião poderosa que aumenta a segurança do diagnóstico. Por que isso é um diferencial para você? Porque quando o assunto é ovário e teratoma, nem todo cisto é igual. Tem os fáceis de diagnosticar e os que deixam todo mundo na dúvida. Com essa tecnologia, você evita cirurgias desnecessárias, ansiedade por falta de certeza, diagnósticos atrasados que podem complicar a vida. Além disso, esse recurso é um exemplo claro de como a medicina está entrando no futuro e você pode se beneficiar disso, se pedir para o seu médico usar esse recurso em exames de imagem. E dá para pedir esse exame? Sim, mas calma, não é em toda a clínica que já tem esse sistema. Geralmente é em centros especializados, hospitais maiores e clínicas de imagem de ponta. Por isso, se o seu ultrassom está dando dúvida ou o seu médico falou em acompanhamento cuidadoso, vale a pena perguntar sobre essa tecnologia. Resumo para você guardar. É um programa de computador super inteligente que analisa seu ultrassom. Ajuda a identificar com precisão se o cisto é benigno ou suspeito. Aumenta a segurança do diagnóstico e evita sustos. Está disponível em clínicas especializadas. Vale perguntar para o seu médico. Então, amiga, recapitulando rapidinho e sem rodeios. A gente viu o que é esse tal de teratoma, por que ele aparece e, o melhor, como a gente pode cuidar dele de forma simples, segura e até futurista. Do ultrassom transvaginal, que é o primeiro passo para entender seu corpo, passando pela cirurgia delicada que salva o ovário, até o exame com contraste e a inteligência artificial que dão aquela certeza que a gente queria desde sempre. Tá vendo? Não é mistério, nem drama. É informação real, oficial, para você ficar no controle. Com essas 4 soluções, do básico ao futurista, você tá pronta para tomar as rédeas da sua saúde. E olha, já prepara o coração, porque o próximo vídeo que vem por aí vai abrir sua cabeça de um jeito que só quem sabe de verdade consegue fazer. Não vou contar o que é, mas já te adianto que vai transformar a forma como você vê a sua saúde. Se você curtiu esse papo e quer continuar nessa jornada comigo, se inscreve aqui no canal e já deixa seu like, porque mulher que entende, cresce junto. E me conta aqui nos comentários, qual dúvida ou assunto você quer que eu traga no próximo vídeo? Quero ouvir de você, porque esse canal é nosso. Ah, e mais uma coisa que eu quase esqueço de falar. Se você vive naquela luta chata contra o famoso cheirinho desagradável nas partes íntimas,
corre lá no primeiro comentário desse vídeo. Real Oficial. Tem solução e é bem mais simples do que você imagina.